toda vez no Ava, né? Amanhã de manhã eu Sim. boto ela. O nome E da você cidade tá... é Contagem. Ah, Contagem, já ouvi falar. Pronto, é lá. Contagem, Minas Gerais. Isso. Vou experimentar para ver se é boa. É, deve ser. Deixa eu ver se foi Jéssica aqui. Você tá fazendo o desafio nota máxima? Tô sim. Aí eu tô 100% lá no Ava. Certo. A Sam já mandou uma mensagem aqui, eu perguntei ela cadê ela. Tá dizendo que a gente não tem jeito, que eu falo o negócio da bebida. Deixa eu ver aqui. Jéssica disse que está procurando o link. Pois é ela que está na U1S1. Sam está tentando acessar o AVA também. E Jéssica está procurando o link, mas eu informei ela onde está. Pronto. Eu deixei sempre lá na unidade 1, o Isso. 1S1. Porque tem alguns professores que ficam gerando os links. Alguns, né? Todos não. É, eu também. O senhor Marcelo é um link só. A gente entra na primeira lá, já tá lá. Como é que se diz? É porque de início o pessoal disse que cada semana tinha que ser um link novo. Isso. Mas depois eu tava. Aí eu fiz um na primeira semana, fiz na segunda e tava dando uma confusão do diabo. Aí eu conversei com o Marcelo e disse, não, cara, eu deixo só um, que não tem problema não. Aí eu deixei esse aí fixo, pronto, ficou bom. Eu vou mandar o link aqui que Jéssica tá pedindo. Pera ainda. É, mano. Deixa eu abrir aqui o zap aqui. Enquanto isso eu vou ver aqui a apresentação que eu vou trabalhar hoje. Fiquei abrindo, né? Vou fechar isso. A Jéssica tá pedindo para entrar aqui. Tô mandando o link aqui no grupo. A Jéssica já entrou. Tá ela aí. Boa noite, professor. Cheguei. Boa noite, Jéssica. Como estão? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Tudo em paz. Eu estava pensando que você ia filar hoje, que a sexta-feira passada foi feriado, pessoal. Não, ontem eu ia filar. O senhor percebeu que eu entrei já era 8 horas da noite, né? Ontem eu ia filar, não vou mentir, não. Mas aí eu entrei. É de cálculo, não foi? Foi.
É porque tô ajeitando meu TCC, aí tá um negócio louco. Ah, eu vi o pessoal dizendo que o TCC acho que era a última semana, não foi isso? Já vai fechar a última data para a segunda atividade, e agora dia 15, dia 16 já abre a terceira. É, não é fácil, não. Fechando um, abrindo outro. O senhor ontem disse de alguma coisa 6 horas, eu só ouvi. O É senhor deu na aula. avaliação parcial. A gente vai fazer de hoje a hoje. Na quinta que vem é de cálculo, né? Eu vou liberar 6 horas. E a de hoje também. 6 horas da noite eu libero para poder vocês fazerem com calma. Viu. Não tem problema de. Minha filha, licença aqui. Fica aqui, Priscila. Tá certo, professor. A apresentação está na tela aí, Matos. Ô, Jéssica. Está, professor. Certo. Daqui a pouco a gente começa. Deixa eu ver se chega mais alguém aí. A Alessandra chegou. Alessandra Laranjeira. Boa noite, Alessandra. Estou tentando falar. Boa noite, professor. Boa noite. Conseguiu agora, não foi? Oi. A internet está ruim. É isso mesmo. Ó, de hoje a 8 a nossa prova, viu? Vai ser liberada às 6 horas. É no mesmo estilo da oficial. Vou fazer pelo água, viu? Tá certo. Nós, Sami. Boa noite, Sami. Sami Chiang. Boa noite. Vou assistir a aula pelo celular hoje, que meu cabo do computador aqui acabou de pipocar. Mas estou ouvindo bem. Tá certo. Esperar dar 7h20 para a gente começar. Já tem 5, né? 4. Pô, Sam, eu só consigo assistir, só consigo ouvir melhor e falar pelo celular, pelo computador já não consigo. Você ouve melhor pelo celular, Jéssica? É porque eu consigo falar já no computador, parece que os professores não estavam me escutando. Aí eu parei de entrar pelo computador e estou entrando pelo celular, normal. Pelo computador você tem que ter aquele fonezinho. Aí por aqui eu boto meu fone mesmo e saio falando. Melhor. Como estão de quarentena? Tô tranquilo, tomando muita cerveja, né? E trabalhando muito. Preparando muita aula. Aí. Cadê que manda gelada pra gente? A gente tá aqui na secura. Quem, rapaz? Sam? Sam, eu vou concordar com você, viu? Podia mandar um via Sedex para as alunas, né? Concordar. Tá vendo? Fica bebendo sozinho, não sei pra que isso. Rapaz, o empresário aí é Madison. Eu não duvido nada, não. Madison é toda semana. A semana toda e o final de semana para completar. Né, Madison? Estão falando de mim aí que eu tô ouvindo, viu? É de você mesmo que estão falando. Eu tô daqui, e a gente não tá falando com medo, não. Tô vendo, tô escutando. A gente tá falando com medo, não. Madison é empresário, rapaz. Madison pode promover aí uma cerveja para as meninas. Coitado de mim. Vai, a gente bebe. Deixa passar a quarentena que a gente vai beber mesmo. Só Deus sabe quando vai passar essa quarentena, sinceramente. Daqui uns 15 dias a gente tá tudo de volta. Meu amigo, daqui uns 15 dias já vai ter. Só aqui na Bahia vai ter uns 6 mil mortos, se vacilar. O bicho tá pegando mesmo.
Quanto mais Se passa, o mais povo fazendo pior. merda do jeito que tá, daqui a 15 dias, meu amigo, não vai ter nem espaço para enterrar a gente. É verdade. Poxa, lá na Piedade hoje estava cheio, o povo sem máscara, o povo parecendo uns doidos, lunáticos, Deus me livre. Eu não tenho amor assim, não tenho amor, o próximo não tem empatia, não tá nem aí. Acho que é E aqui difícil, a gente tava, não gosta dele mesmo, né? não gosta dele e não gosta do outro, né? Não tem empatia pelo próximo. Como o Yuri Bonner E eu- falou, e eu falo e eu- direto, o povo só vai acreditar quando deixar de ser nomes estranhos, numa pessoas que ninguém conhece, e virar E vizinho, aqueles amigo. meninos mesmo de rua, né? O prefeito deveria mandar tirar, recolher eles lá. Tudo sem máscara, tudo doente ali na Praça da Piedade. Não, Ale, mas tem, como é que fala? Abrigo, né? É isso que eu Mas tô o povo vai dizendo, ser, botar no não abrigo. quer ir, não quer ir. Tem gente que não vai, é cabeça dura, não vai. Porque a Mas máscara, minha sabe, filha, eles não estão usando mesmo. Não, maior confusão hoje lá. tô esperando ela morrer, então. Tá complicado. É complicado. Quem apresenta TCC esse semestre, não sei se tem sorte ou é azar, eu não sei nem bem o que eu vou dizer à pessoa, porque não sei nem como vai ser a apresentação para eles. Ah, mãe, a menina que parece Caio. Então, se eu for começar a pessoa para chamar, vou comer alguma coisa. Não, eu vou começar. Não vai comer nada, não. Eu vou comer alguma coisa, tô com fome. 7h20. É, Jéssica, vai comendo e assistindo. Eu vou começar já. É, Priscila? Eu vou começar, viu, pessoal? Que parece que não vai chegar mais ninguém, não. Parou de... Já, Manda ver, professor, pode entrar. Comece cedo para terminar cedo, professor. eu vou começar logo. Hoje é sexta-feira. É verdade. Aí, gente, olha, deixa eu abrir aqui a página. Essa aula deveria ser na semana passada, mas como foi feriado, né? Então ela vai rolar hoje. A gente vai... o calor é propagação de calor, né? Transferência de calor, processo de transferência de calor. Aqui o nome, processo de transferência de calor, né? E aí o calor se propaga de três maneiras: condução, convecção e radiação térmica, né? Hoje a gente vai ver condução e convecção. Radiação fica para outra oportunidade. Aqui eu coloquei 3 exemplos das 3, né? O sol aqui, a pessoa sentindo calor é através da radiação, né? Radiação térmica. Uma geladeira aqui trabalha através de convecção, né? O ar quente sobe, esfria lá próximo do congelador e volta, e fica nesse movimento, né? De convecção. E aqui o cara queimando a mão, porque colocou uma barra de ferro na brasa aqui, e o calor se propagou até a mão dele, né? Então a propagação vai de partícula para partícula. A gente vai ver agora a condução, aqui através da condução, né? Que o cara queimou a mão. Eu coloquei uma artezinha aqui, uma barra, né? E nessa barra tinha colado algumas bolinhas de cera, né? Pode ser cera de abelha, pode ser aquela parafina de vela, né? Você cola e aí acende uma vela do outro, numa das extremidades e fica observando. Aí o calor vai se propagando, a temperatura vai aumentando, aí cai a primeira que está mais próxima da vela, depois cai a segunda, vai caindo assim, ordenadamente, né? Até a última. Mostrando que a transferência de energia, na condução, a transferência de energia é de partícula para partícula, das mais energéticas para as menos energéticas, por contato direto, né? Necessita obrigatoriamente de meio material para se propagar, né?
Geralmente é característica de meios estacionários, que é tranquilo, sem conturbação. Condução é a transmissão de calor. A transmissão de calor ocorre partícula a partícula, somente através da agitação molecular e do choque entre as moléculas do meio. A taxa de transferência de calor por condução, a lei de Fourier, é dada por, olha, K vezes A vezes delta T sobre L. Esse X aí é porque a gente vai trabalhar só na dimensão X, né? Mas a condução de calor, né, ela ocorre nas 3 dimensões. Mas aqui, vocês vão ver assim, quando for dar disciplinamento de transferência de calor. Aqui a gente só está dando uma noção, né? A disciplina é fenômeno de transporte, a gente dá uma noção de transferência de calor, depois a gente vai ver termodinâmica também, que vai ser uma noção. Então a gente só vai trabalhar em uma dimensão aqui. QX é a taxa de transferência de calor dada em watts, né? Observe que o watt é uma unidade de potência. Então, esse QX, essa taxa de transferência de calor, é uma potência calorífica. O K é a condutividade térmica do material, né? O A é a área por onde o calor está se propagando, em metros quadrados. O ΔT é a variação em temperatura, pode ser, aqui na condução, pode ser em graus Celsius ou Kelvin, né? E o L é a espessura do material, ou comprimento, né? Dependendo da situação. Então, esse QX é chamado taxa de transferência de calor, que é diferente de fluxo. A gente vai ver agora o que é fluxo, ó, daqui a pouco. Então, as unidades, eu coloquei algumas unidades aqui. O interessante para a gente mais é a primeira no sistema internacional e a última aqui no sistema métrico, né? No sistema internacional, a gente tem a força em Newton, a pressão em Pascal, a energia em Joule e a potência em watts. A gente vai trabalhar aqui com watts. No sistema inglês é libra-força, né? A força. Pressão é libra-força por polegar ao quadrado. Energia em BTU e potência em BTU por hora. E no sistema métrico, a força é dada em quilograma-força, a pressão em quilograma-força por centímetro quadrado, a energia em quilocalorias, ou quilogrâmetro, e a potência em quilocalorias por hora. A gente vai trabalhar com essa unidade também, quilocalorias por hora. O fluxo de calor... Deixa eu ver que chegou alguém lá pedindo para entrar. Ah, porra. Calma, companheiro. Aqui. É Raquel. Boa noite, Raquel. Boa, professor. Boa noite, galera. Sim, gente. Então, repare a diferença de fluxo de calor para taxa de calor, né? O fluxo é a taxa de calor por unidade de área. Quer dizer, observe que a taxa era Q igual a K vezes A delta T sobre L. No fluxo, o A é 1. É 1 metro quadrado, 1 centímetro quadrado, é por unidade de área, né? Vale 1. Então, o fluxo é dado por K vezes delta T sobre L, né? E a unidade é o watts por metro quadrado, porque é para cada metro quadrado. E eu vou chamar ele assim de Q duas linhas, né? O outro é Q e ele é Q duas linhas. Coloquei algumas unidades aqui para a gente falar como é definido. Ó. O BTU, a quilocaloria, são baseados em fenômenos térmicos, definidos como: o BTU é a energia requerida na forma de calor para elevar a temperatura de 1 libra de água de 67,5 graus Fahrenheit até 68,5 graus Fahrenheit, sob pressão de 1 atm. 1 libra corresponde a 453,59 gramas. Né? O quilocaloria, né? Quilocaloria é a energia requerida na forma de calor para elevar a temperatura de 1 kg de água de 14,5 até 15,5 graus Fahrenheit, sob pressão de 1 atm. A caloria é a energia requerida para aumentar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 para 15,5, sob pressão de 1 atm. E a caloria com C maiúsculo é a caloria nutricional,
É a energia requerida para levar 1.000 gramas de água, ou 1 quilo de água, né? De 14,5 até 15,5 graus Celsius. Ela corresponde ao quilocaloria térmico. Uma caloria nutricional é igual a 1 quilocaloria térmico, certo? Em relação ao calor transferido, são as seguintes unidades, em geral, utilizadas. Ó. O watt, que a gente vai trabalhar mais, BTU por hora, quilocalorias por hora. A gente vai trabalhar mais com watts e quilocalorias por hora. Fazer um exercíciozinho aí para a gente ver logo como é que a gente usa isso. Ó. A parede de um forno industrial é construída em tijolo refratário com 0,15 metros de espessura, cuja condutividade térmica é de 1,7 watts por metro Kelvin. Medidas efetuadas ao longo da operação em regime estacionário revelam temperaturas de 1.400 Kelvin e 1.150 Kelvin nas paredes internas e externas, respectivamente. Aí determine o fluxo de calor através da parede, se ela mede meio metro por 1,2 metro. A taxa de transferência de calor perdida através da parede. Aí pronto, que é o fluxo e a taxa, né? A gente vai calcular logo o fluxo aqui, ó. Já botei a solução, que é K delta T sobre L. Então, o K é 1,7, né? Aí 1,7 vezes 250, que é 1.400 menos 1.150. Aí dá 250. Kelvin, está em Kelvin, né? Dividido por 0,15, que é a espessura. Aqui, cada tijolo tem espessura de 0,15 metros. Isso dá 2.833 watts por metro quadrado. Na letra B, ele pede a taxa de transferência de calor perdida através da parede. Então, essa taxa é assim. Ó. Você vai pegar o fluxo que você calculou e multiplicar pela área, né? Já que a gente calculou primeiro o fluxo, então a área vai ser meio metro por 1,2 metros, né? Aí 2.833 vezes essa área deu 1.700 watts, né? Meio aqui dá 0,6 metros quadrados, né? Aí vezes 2.833 dá 1.700 watts. Alguma dúvida aí, pessoal? Qualquer dúvida, pode pode parar e perguntar, viu? Vou adiantando aí. Um segundo exemplo aí, ó. Um equipamento condicionador de ar deve manter uma sala de 15 metros de comprimento, 6 metros de largura e 3 metros de altura a 22 graus Celsius. Quer dizer, um ar-condicionado, né? Deve manter essa sala a 22 graus Celsius. As paredes da sala, de 25 centímetros de espessura, são feitas de tijolos com condutividade térmica de 0,14 quilocalorias por hora metro grau Celsius. E a área das janelas são consideradas desprezíveis. A face externa das paredes pode estar a 40 graus Celsius em um dia de verão. Desprezando a troca de calor pelo piso e pelo teto, que estão bem isolados, pede-se a taxa de calor a ser extraída da sala pelo condicionador de ar. Em HP, ele quer em HP, tá? Aí dá que um HP é 641,2 quilocalorias por hora. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Eu vou ler de novo para a gente fixar melhor. Um equipamento condicionador de ar deve manter uma sala de 15 metros de comprimento, 6 metros de largura e 3 metros de altura a 22 graus Celsius. As paredes da sala de 25 centímetros de espessura são feitas de tijolos com condutividade térmica de 0,14. E a área das janelas são consideradas desprezíveis. A face externa das paredes pode estar a 40 graus Celsius em um dia de verão. Desprezando a troca de calor pelo piso e teto, que estão bem isolados, pede-se a taxa de calor a ser extraída pela sala pelo condicionador de ar em HP. Aí ele dá que um HP corresponde a 641,2 quilocalorias por hora. Então vamos ver como foi feito. Ó. Então a gente tem uma sala, né? A sala tem 6 lados, só que a gente não vai usar nem o teto, nem o chão, o piso, né? Que está bem isolado. Então o que a gente vai fazer? Tem 4 paredes, 2 de 3 por 15, ó.
15 vezes 3 metros, e 2 de 3 vezes 6. Então, a gente vai calcular a primeira área. Então, a área é 2 vezes 15 vezes 3, mais 2 vezes 6 vezes 3, né? Que vai dar a área total que a gente vai trabalhar. Isso dá 126 metros quadrados. E aí a gente vai calcular a taxa, ó. K vezes A, T1 menos T2 sobre L. Então, o K é 0,14, que é a condutividade, né? Eu coloquei as unidades para a gente ver como é que fica no final. A área é 126 metros quadrados. A temperatura 40 menos 22, aqui eu deixei em graus Celsius mesmo. E a espessura do tijolo, da parede é 0,25 metros. Fazendo essa conta, a gente conta 1.270 quilocalorias por hora. Repare que esse grau Celsius daqui cortou com esse, ó. O metro quadrado aqui cortou um cortou com esse e depois cortou o outro com esse. Aí só sobrou mesmo quilocalorias por hora, que é a unidade de taxa de condução de calor. Aí, pronto, a gente tem um valor em quilocalorias por hora, mas ele pediu em HP, né? Aí a gente viu, 1 HP corresponde a 641,2, então 1.270 quilocalorias corresponde a X. Resolvendo isso, o X dá 1.270 por 641,2, que dá aproximadamente 2 HPs, dá 1,98. Eu aproximei para 2. Professor, aceita a Tem. Débora aí, por favor. Isso. A Débora? Ô, Max, a gente está calculando, né? Quem ia falar primeiro? Tranquilo. Se alguém chegar, me avisa, viu, pessoal? Já liberei Débora aqui. Boa noite, Débora. Cadê ela? Alguma dúvida aí nessa questão, pessoal? Dê uma olhada aí. Sami. Jéssica tá comendo, não vou nem perguntar. Matson. Oi, professor. Tá tranquilo aí, professor? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Na questão? Aí vou tomar um antialérgico. Eu não. Já vi ela no semestre passado. Ah, certo. Então, bora. Você tá repetindo essa matéria? Eu tô. Mas não se preocupe não, que esse semestre você passa. Tô estudando para isso. Eu ainda prefiro estar em aula cara a cara com o professor do que assim. É tão chato. Eu não aguento mais. É melhor na sala, mas não, como a gente está na situação. Porque o problema é a situação da gente. Hoje mesmo eu estava ensinando a professora dando aula para minha sobrinha e eu tendo que explicar para ela, porque sabe, criança é difícil para aprender. Pessoalmente, professor e aluno, imagine com assim. Fica dispersa, né? Aí eu estava ensinando matemática ainda, oh Jesus. Eu vou lhe dizer, saudade, viu? Saudade da sala. Saudade de reclamar do povo falando alto, saudade de reclamar do frio da sala. É verdade. E você sempre sentiu frio mesmo. Tô aqui com os dedos do pé tudo roxo. Já viu, rapaz? Essa aqui a gente já fez, que terminou agora, não foi? Bora ver o outro. A gente vai fazer uma analogia entre resistência térmica e resistência elétrica. Porque às vezes tem questão que é mais fácil fazer por resistência, né? Matos já deu disciplina de eletricidade? Matson, Sami, aí já? Oi, eu tô agora, tá pegando agora. Então já deram resistência elétrica? Resistor? Ainda não. Tô pegando agora. Quando você der resistores, aqui são símbolos de resistores, certo? Na eletricidade, você tem nas extremidades de um ou dois resistores, no caso aqui eu botei 2, você tem uma DDP, uma diferença de potencial, né? Que no caso aqui, a gente está considerando 20 volts, que seria a tensão de um lado menos do outro, né? Então, o que passa, se você pegar esse 20 e dividir pela soma das resistências aqui, ó, que dá 3 mais 2, 5, você acha a corrente elétrica que atravessa. 20 dividido por 5 dá 4, passa uma corrente elétrica aqui de 4 amperes.
Aí, semelhante a isso, a gente pode trabalhar a condutividade térmica, né? Onde a condutividade é dada por Q, né? O potencial aqui é um potencial térmico, que é o ΔT, né? T2 menos T1, a variação de temperatura. E o sistema é semelhante ao da eletricidade, né? Então, vamos ver aí como é que a gente trabalha isso. Se tiver assim em série as duas, se tiver dois resistores em série, aí você soma as duas normalmente, né? Se for em paralelo, eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente calcula. Então, voltando aqui para Fourier, a gente tem que Q é K vezes A ΔT sobre L, né? Mas eu posso pegar esse KA e jogar debaixo do L, para ficar assim, ó. Porque se ele voltar, ele vem para aqui multiplicando. Então, eu posso fazer isso. Aí esse L sobre KA, né? A espessura dividido pela condutividade vezes a área é chamada de resistência térmica. L sobre KA, tá vendo? Então, a gente pode calcular a taxa de condução dividindo a variação de temperatura pela resistência. Se tiver mais de uma, pelo somatório das resistências. Aí, quando as paredes estiverem assim, ó, uma após a outra, elas estão em série, né? Aí considere o conjunto a seguir de paredes planas em série. Aí eu tenho a parede 1, que é de comprimento L1, a parede 2 de comprimento L2 e a parede 3 de comprimento L3, né? Espessura, né? L3. A temperatura vai de T1 até T4 no final da 3. Então, como é que a gente resolve uma questão dessa? Q vai ser T1 menos T4, né? Que T1 é a temperatura maior, a gente pega sempre a quente menos a fria. Então, T1 menos T4, dividido pela soma das resistências. E cada resistência é calculada assim, ó. A1L1 sobre K1 vezes A1, A2, L2, K2, A2, R3, L3 sobre K3, A3, e assim vai, né? Depois soma e acha o quê? Alguma dúvida aí? Não, está tranquilo. Tá tranquilo, eu vou continuar. Agora, se for em série, é assim, como se uma parede estivesse em cima da outra, né? Ou em série, em paralelo. Em série é assim, né? Ó. Em paralelo é uma sobre a outra, assim. Então, aqui eu tenho uma parede 1, né? De condutividade K1, temperatura T1. De T1 até T2. E A2, de espessura L2 também, né? De condutividade K2, a temperatura igual a outra, T1 até T2. Bora ler aqui, ó. Associação de paredes planas em paralelo. Consideremos um sistema de paredes planas associadas em paralelo, como na figura ao lado, submetidas a uma diferença de temperatura constante e conhecida. Assim, haverá transferência de um fluxo de calor contínuo no regime permanente através da parede composta. Faremos as seguintes considerações. Todas as paredes estão sujeitas à mesma diferença de temperatura, né? De T1 para T2, todas as duas, certo? As paredes podem ser de materiais ou dimensões diferentes, né? Aí depende do K de cada uma. Aí, neste caso, tá? Para duas paredes temos, ó, se a gente só tiver duas, para achar o resistor equivalente, você faz assim, ó, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Quer dizer, você multiplica as duas, depois soma. Aí, quando elas são em paralelo, nesse caso assim, certo? Se for mais de duas, aí você tem que fazer assim, ó. 1 sobre o R equivalente vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim vai. Certo? Tem essas situações. Então, a gente vai ver um exemplo agora para ver como é que faz isso. Olha, uma área de uma parede composta com dimensões apresentadas abaixo apresenta temperaturas uniformes de 200 graus Celsius e 50. Observe que aqui na superfície A, né, da parede A, a temperatura está 200.
E cá na D, na superfície D, a temperatura está 50. Na parede D, né? Na superfície da esquerda e da direita, já falei, né? Se a condutividade térmica dos materiais da parede forem K, a parede A tem condutividade 70, tá vendo? Watts, metro Kelvin. A B, que é essa daqui, ó, a condutividade é 60. A C é 40, tá vendo? E a D é 20. Determine a taxa de transferência de calor por esta área da parede e a temperatura nas interfaces. Então, ele quer a taxa de transferência. Aqui, vamos analisar o que é que a gente tem aqui. A gente tem uma resistência aqui na parede A, né? Tem duas aqui na parede, nessa daqui, porque tem B e C em paralelo, né? Então, vem uma em série, duas em paralelo aqui, B e C, depois mais uma em série, né? Então, a gente vai calcular cada uma delas, e B e C a gente tem que fazer aquele esquema. RB vezes RC dividido por RB mais RC. Aqui a gente tem, ó, a altura é 6 centímetros, né? Da parede, das paredes é 6 centímetros a altura e a largura é 6. Então, a área vai ser 6 vezes 6, né? Transformando em metro, claro. A espessura da A é 2 centímetros, a espessura da B e da C é 2,5 e a espessura da D é 4. Então, ele quer o fluxo de calor, né? O fluxo não, a taxa de transferência. E depois ele quer a temperatura aqui entre A e B e C, aqui na interface, ó. E quer a temperatura entre B, C e D, aqui na interface daqui também. Então, vamos ver como é que faz isso. Aí, primeiro a gente desenha o circuito, ó. Tem uma, como eu falei, tem uma resistência na parede A, depois tem duas em paralelo, né, que é B e C, e depois em outra em série com elas, que é a de D, né, de B para D. Resistência D. Resistência RA, RB e RC em paralelo e RD em série de novo. Então a gente vai calcular cada uma delas e depois vai ver como é que faz. Aí, RA é LA sobre a área vezes KA, a área de A, né? Então, LA tem a espessura dela, 0,02 metros, né? Que era 2 centímetros. Então, 0,02 metros. A área, como eu falei, era 6 centímetros por 6 centímetros. Ah, chegou alguém aí, eu vou lá liberar. Deixa eu ver quem é. Ayane. Pronto, a Ayane chegou. Bora voltar para lá. Sim. Aí, só voltando na figura rapidinho, a espessura de A é 2, tá vendo? Que ficou 0,02, a espessura de B e C 2,5 e a espessura de D 4. Então, vamos ver. Então, ficou 0,06, né? Vezes 0,06 a área, pela condutividade A, que é 70. Resolvendo essa continha, deu 0,0794. A de B, ó, a área é 0,03, porque ela tem a metade da altura, né? Vezes 0,06, que é a largura, vezes 60, que é a condutividade. E 0,025 é a espessura. E fazendo essa conta, deu 0,2315. E aí a gente fez também a LC do mesmo jeito. E a LD, que é a área 006 vezes 006, que é igual a de A. Pronto. Encontrando a resistência, a gente já tem todas as resistências, a gente vem para cá, ó, aqui. R total é igual a RA mais RB vezes RC dividido por RB mais RC mais RD. Essa está assim porque é em paralelo as duas, né? Então tem que fazer essa continha. Então RA é 00794 mais isso aqui, né? A gente faz a conta mais RD aqui, que é 0,55. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar 0,77 aproximadamente, né? 0,7738, que é a resistência total. Aí a gente vem calcular o fluxo, né? Calculando a taxa de transferência de calor, né?
Aí ΔT sobre R total, 200 menos 50, que é a variação em temperatura, dividido pela resistência total, deu 194 watts. Assim que a gente calcula a taxa de transferência de calor. Agora, como é que a gente vai calcular a temperatura na interface? Eu vou voltar lá na figura para a gente ver. Ó. Eu quero essa temperatura aqui entre a parede A e a parede B e C. Aí eu vou pegar a temperatura quente, né? Essa temperatura de 200, menos essa daqui, que eu vou chamar de TABC, não sei bem, e usar a resistência da parede A, tá vendo? Porque essa temperatura de 200 passa só através de A para chegar aqui na interface. Então, a gente pega a resistência de A. Bora ver. Aqui, tá aqui embaixo. Temperatura na interface ABC, tá vendo? Aí tem temperatura de A menos temperatura de ABC sobre RA, que é igual aqui. Porque o fluxo é constante, aí você pode igualar ele, né? É o que você achou aqui, o 194. Então, TABC vai ser TAS menos Q vezes RA, que vai dar, fazendo as continhas, dá 185 graus Celsius. Um pouco menor que 200. Você viu? Atravessou a parede, já perdeu o calor, ela já diminuiu. E lá na interface BCD, vou lá na figura de novo. Ó. Agora, essa temperatura aqui, ó, entre BC e D, aqui, quem é a temperatura? Ela é maior do que a de cá, a 50. Então, eu vou fazer ela a menos 50, né? E usar a resistência da parede D, que é de 4 centímetros, né? Que é por ela que a temperatura vai passar, que a condução de calor vai passar. Então, a gente vai ficar com... Aí, temperatura BCD, que é mais quente do que a outra, menos TDS sobre RD da parede D igual aqui, tá vendo? Fazendo as continhas aqui, a gente acha 158. Quer dizer, lá na interface a temperatura já caiu razoavelmente. Era 200 a inicial, né? A gente encontra 158. É sempre assim, você pega um local de temperatura maior, menos a menor, e vê a parede que está atravessando e pega a resistência daquela parede. Alguma dúvida? Deu para entender ou está complicado? É trabalhoso esse aí. É um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil não. Se souber armar a resistência direitinho, dá para fazer tranquilo. Porque a forma para calcular a resistência é fácil, né? É L dividido por A vezes K, faz cada uma delas. Bora adiantar pegar outra aí. Falar de convecção agora. A convecção térmica é um fenômeno que combina o processo de transferência de energia por condução térmica com o movimento de massa, havendo, portanto, deslocamento de partículas. Por isso, a convecção térmica é um fenômeno que se processa exclusivamente em meios fluidos, ou seja, em líquidos e gases. Então, a convecção, se você colocar aqui uma água no fogo e colocar um pouquinho de pó de serra e você fixar em uma partícula daquela do pó de serra, você vai ver que ela vai descer, vem, quando chega embaixo, ela aquece, fica menos densa e sobe, chega lá em cima, ela esfria e volta, e fica nesse momento, subindo e descendo, né? Mostrando bem a convecção térmica. Aqui, se você considerar, por exemplo, um asfalto, né? O ar quente sobe, chega lá em cima, ele esfria, desce de novo, fica nesse movimento. Aí como é que acontece a brisa do mar? Durante o dia, a areia da praia aquece mais rapidamente do que a água do mar. Por convecção natural, o ar mais quente próximo da areia sobe, menos denso, né? Ele é menos denso, por isso que ele sobe. E o ar mais frio, que é mais denso, desce, né? Proveniente do mar, ocupa esse espaço, produzindo a brisa marítima, né? Aquela brisa fresca que quando a gente está na praia a gente sente, né? Vindo do mar para a terra. É a convecção que faz. E a brisa terrestre, que acontece à noite, durante a noite a areia da praia esfria mais rapidamente do que a água do mar. Por convecção natural, o ar mais quente, próximo da água do mar sobe, que é menos denso,
e o ar mais frio, mais denso, proveniente da areia, ocupa esse espaço, produzindo a brisa terrestre. Por isso que à noite, geralmente nas cidades banhadas pelo mar, à noite não faz muito frio, né? Porque o ar aquecido do mar vem para a terra. Aí mantém aquecido. Quando a cidade é distante do mar, tipo Vitória da Conquista, Morro do Chapéu, aí esse ar vem da própria terra, que já esfriou, então é por isso que esfria bastante na madrugada. Durante a madrugada. Convecção térmica e refrigeração. Os frigoríficos retiram calor de uma região fria e transferem-no para uma região mais quente. As correntes de convecção decorrem das diferenças de densidade do ar. O ar mais frio, camadas superiores, desce, e o ar mais quente das camadas inferiores sobe, ocupando o lugar deixado pelas massas mais frias. E isso termina resfriando a geladeira toda. Formas da convecção. A convecção pode ser natural ou forçada. Os exemplos da brisa do mar e da brisa terrestre são exemplos de convecção natural. Aqui como é que se diz, esse aquecedor de cabelo aí, como é o nome desse aparelho aí, Samuel, Jéssica? Secador, é. Um secador de cabelo, aí a convecção nele é forçada, né? É a mesma coisa de um ventilador. Um ventilador, ele desloca o ar, mas é uma convecção forçada. Não é natural, né? Sim, agora a gente vai para a equação da convecção. Lei do resfriamento de Newton. Esta lei é utilizada para a transferência de calor por convecção. Ela é dada assim, ó, a taxa de transferência de calor é dada por H, que é o coeficiente de convecção, vezes A, que é a área. Aqui é a temperatura quente menos a temperatura fria. É uma forma mais simples do que na condução, né? Que a taxa de transferência de calor dada em watts, o H é coeficiente de transferência de calor por convecção, dada em watts, metro quadrado, Kelvin, a área em metros quadrados, TQ, temperatura quente, TF, temperatura fria. O fluxo de calor é dado tirando a área, né? Porque a área passa a ser 1. Então é H, TQ menos TF. A unidade de fluxo é o watts por metro quadrado. E a resistência térmica na convecção, você calcula assim, ó, 1 sobre HA. Né? Porque se você jogar HA para cá, diga aí. Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Então, ó, eu posso pegar esse HA e jogar aqui debaixo de 1 aqui, ó. Porque quando ele volta multiplicando. Então, esse 1 sobre HA, sobre o coeficiente vezes a área, é a resistência na convecção. A gente vai usar essa formulazinha assim para calcular a resistência. A resistência térmica na convecção. Um exemplo aí, ó, de convecção. Calcule a taxa de transferência de calor por convecção natural entre um telhado de galpão de área 20 por 20, né? Dá 400 metros quadrados, né? E o ar ambiente, se a temperatura da superfície do telhado é 27 graus Celsius. A temperatura do ar está a menos 3 graus Celsius. E o coeficiente de transferência de calor por convecção médio é de 10 watts metro quadrado Kelvin. Querem fazer aí esse? Quer fazer, Sami? Matos, cadê o povo? Todo mundo encolhido aí, né? Faz aí, professor, faz essa aí. Aí você vai aplicar a fórmula, é direto. Ó. Você pode usar 27 graus menos 3, que dá 30, tá vendo? Em graus Celsius. Ou pode usar também Kelvin. Eu acho que eu fiz em Kelvin, quer ver? Transformei para Kelvin. 27 graus Celsius dá 300 e menos 3 dá 270. Então, o coeficiente de convecção é 10, a área é 400 metros quadrados, a temperatura quente é 300, a fria é 270. Então, isso dá 120 mil watts. Foi a aplicação direta de fórmula, tranquilo. Bora ver um segundo aí. Ó. Uma parede de tijolos de 0,1 metro de espessura, né? Com condutividade igual a 0,7 watts metro Kelvin, é exposta a um vento frio de 270.
Então, você tem uma parede, tem um vento batendo nela de 270 Kelvin, com essa temperatura, né? Através de um coeficiente de transferência de calor de convecção de 40 watts metros quadrados Kelvin. Do outro lado, há um ar calmo a 330 Kelvin, com um coeficiente de transferência de calor de 10, né? Calcule a taxa de transferência de calor por unidade diária. Então, ele quer aí o fluxo de calor agora. Observe o seguinte, aí a gente tem 3 resistências, tem uma parede no meio. De um lado você tem o ar a uma temperatura de 270 Kelvin. Eu vou botar primeiro 330, que é a mais quente, né? Então você tem uma parede, de um lado 330, aí tem uma resistência de convecção. Depois tem a resistência de condução dentro da parede. E do outro lado tem de novo convecção. Bora ver como é que fica isso. Ó. Aqui, esse quadrado azul aí, esse retângulo azul, eu estou considerando como se fosse uma parede, tá vendo? Então, de um lado tem 370 Kelvin, do outro lado 270, né? Então, tem uma resistência aqui, antes da parede. Uma resistência por convecção. Tem outra de condução para atravessar a parede, né? E tem outra depois da parede, né? De convecção de novo. Então, R1 de convecção, eu considerei assim, 1 sobre H vezes A. O H é 10 e a área é 1 metro quadrado, que ele disse que era fluxo, né? Então, a gente acha que a primeira resistência é 0,1, a segunda vai ser por condução, L sobre KA, que é 0,1 sobre 0,7 vezes 1 metro quadrado, né? Que vai dar 0,14. E a terceira é por convecção de novo. Agora o H é 40, tá vendo? 1 sobre H vezes A. Então, 1 sobre 40 dá 0,025. Vem para a fórmula, ó. Vai ser ΔT dividido pela soma das resistências, né? Então, 330 menos 270 dividido pela soma das resistências, porque as 3 estão em série, tá vendo? Não tem nada de paralelo, então é uma soma simples, direta. Então, 0,10 mais 143 mais 0,025. Fazendo essa continha, a gente acha 224 watts, que é o fluxo de calor passando aí pela parede. Tranquilo aí, pessoal? Vou continuar, viu? Pode continuar, professor. Ah, sim, essa parte terminou aí. Mas eu vou colocar outra que eu quero falar sobre sistemas cilíndricos, né? E depois esse sistema cilíndrico a gente para. Cadê ela aqui? Deixa eu ver, cadê ela? A radiação. Fiquei até feliz pensando que a aula tinha acabado. O quê? Ficou feliz, foi? Até que a aula tinha acabado. O que é, Bob? Não, tá perto de acabar. Tá bom. Professor, esses vai ser os assuntos da prova semana que vem? Espera aí, Júlia. Eu estou em aula, daqui a pouco eu falo com você. O assunto da prova de vocês é da aula de hoje só. Viu? Tá. Viu. Roberta Sá, que é isso, rapaz? Deixa. O senhor vai falar sobre essa prova no final da aula, professor? Eu já falei, você que chegou atrasado, não foi não? Quem é que tá falando? Sami. Ah, Sami. No final da aula a gente conversa. Deixa eu compartilhar aqui essa apresentação de radiação agora. Apareceu o slide aí, pessoal? Transferência Sim. de calor com Apareceu. essa seria a aula dessa semana, né? Se não fosse feriado, a outra. Mas como teve feriado, a gente vai trabalhar até aqui, condução e sistema cilíndrico. Essa parte de radiação e trocadores de calor eu não vou cobrar de vocês, não. A gente só vai ver até sistema cilíndrico. A não ser que vocês queiram, né? Se quiser, a gente vê tudo. Aí, gente, conduções e configurações cilíndricas, né? Consideremos um cilindro vazado submetido a uma diferença de temperatura entre a superfície interna e a superfície externa, como pode ser visto na figura abaixo. Então, a gente tem um tubo, né? Aqui, geralmente,
a gente vai trabalhar com tubulações agora, né? Com ar quente passando dentro, ou água quente, ou óleo quente, que libera calor através do tubo. Então, a gente vai ter o tubo tem geralmente um raio interno, né? E um raio externo, porque tem aquela massa do aço, né? Do tubo. E se ele tiver isolante por cima dele, ainda tem mais outro raio. Aí teria 3 raios, tem um raio 3. Tem a temperatura na superfície externa do tubo e tem a temperatura do que está passando por dentro dele também, né? Geralmente é mais quente. Então, a taxa de calor que atravessa a parede cilíndrica pode ser obtida através da equação de Fourier, ou seja, Q é igual a K vezes A dt dr. A gente viu até nesse instante que a fórmula era Ka delta T, né, sobre L. Mas como aqui a direção do fluxo é radial, vai mudar para raio, tá vendo? Onde dt dr é o gradiente de temperatura na direção radial. A gente vai ver como é que deduz essa fórmula agora aqui. Então, para configurações cilíndricas, a área lateral do cilindro é função do raio. Então, a gente tem que a área é 2πr vezes L, né? Essa é a área, é a forma da área lateral de um cilindro, de um tubo, né? 2πr vezes L, vezes o comprimento dele. Substituindo em Fourier, a gente fica assim, ó, Q igual a K vezes 2πrl dt dr. Aí eu vou separar as variáveis aqui. Eu vou pegar o dr, venho multiplicando o Q, né? E trago o R que está aqui, ele vem dividindo. Depois eu vou integrar isso. Vai ficar assim, Q R2 de dr sobre R. Que é igual, do outro lado ficou K2 πl integral de dt, tá vendo? Vou integrar dt de T1 a T2. Então, integral de dr sobre R é ln de R. Como é de R1 até R2, o limite, então vai ficar Q que multiplica ln de R2 menos ln de R1, que é igual a 2K vezes π vezes L, T2 menos T1, né? Porque a integral de dt é T. Variando de T1 a T2, fica T2 menos T1. Pronto. Mas tem uma propriedade do logaritmo que diz o seguinte: o logaritmo da diferença é igual ao logaritmo do quociente. Então, fica mais fácil para a gente trabalhar com quociente. Então, fica Q ln de R2 sobre R1, tá vendo? Que é igual a 2π igual a 2K vezes π vezes L delta T. Aí eu vou tirar o valor de Q aqui, ó, que é a taxa de transferência de calor. O que vai ficar isso aqui, 2K πl delta T, tá vendo? Dividido pelo ln de R2 sobre R1. Essa é a fórmula para calcular a taxa de transferência de calor através de um tubo, né? Através de um cilindro. Mas se eu quiser trabalhar com resistência, também eu posso. Ó. A gente pode fazer assim, Q igual a delta T sobre R, onde R é ln de R2 sobre R1, ó, sobre 2K πl, né? Essa é a forma de resistência num sistema cilindro ou num tubo, né? Pode usar a fórmula direta, dependendo do problema. Se o problema for simples, usa a fórmula direta. Se ele for mais complexo, aí usa a resistência. Vê quanta resistência tem e resolve. Vamos ver um exercíciozinho. Alguma dúvida aí, pessoal, nessa demonstração? Todo mundo aí já deu integral, já está sabendo isso. Até Jéssica que está dando agora já sabe que integral de dr sobre R é ln de R. Vamos continuar, pessoal. Aí um problemazinho para a gente ver logo como é que resolve isso. Um tubo de aço de cromo níquel, né? Que a condutividade dele é 15,1. Se for aço puro, a condutividade é 43, viu? Mas como aqui é cromo níquel, a condutividade dele é mais baixa, é 15,1. Watt por grau Celsius, de 88 milímetros de diâmetro. Então, o tubo tem 88 milímetros de diâmetro. Então, o raio dele, ó, é 44, né? Peraí, de diâmetro interno, né? Então, o raio interno é 44. Vou ler de novo. Um tubo de aço com K igual a 15, de 88 milímetros de diâmetro interno e 55 milímetros de espessura. Então, bora analisar logo uma coisa aqui. Ó. Se o raio interno é 44,
o externo vai ser 44 mais 5, né? Porque aí você tem a espessura do aço, que é de 5 milímetros. Então, vai dar 49, né? É utilizado para a distribuição de vapor em uma indústria. O vapor passa no interior do tubo a uma temperatura de 300 graus Celsius, que pode ser considerada igual à temperatura da parede interna do tubo. Então, está passando vapor no interior do tubo de 300 graus Celsius, né? Letra A. Calcule quanto de calor é perdido por metro linear do tubo se a temperatura da parede externa do tubo é de 45, né? Letra B. Se a tubulação tem um total de 100 metros de tubo, calcule a perda de calor total de calor. E na letra C, utilizando-se mantas de amianto, a condutividade é 0,1, com 2,5 centímetros de espessura para o isolamento, de quanto seria reduzida a perda de calor. Então, a gente vai calcular a perda de calor com tubo sem proteção e depois vai calcular a perda de calor quando você coloca uma manta de amianto, né? Protege ele com essa manta isolante, vê de quanto por cento será reduzida essa perda. Então, bora ver como é que a gente faz essa questão. Tem 3 letras, A, B e C, né? Pronto, aqui eu fiz um desenhozinho de um tubo, né? Onde você tem um raio interno, o raio interno aqui, o raio externo e o raio incluindo até o isolante. Eu coloquei os dados aqui assim. O K é a condutividade do aço é 15,1, a espessura dele é 5, o raio 1 é 44 mais 5, dá 49 o raio externo, o R2, né? A temperatura interna é 300, a temperatura externa é 45, o K do isolante é 0,1 e a espessura do isolante é 25. Isso quer dizer que vai ter um raio 3, né? O raio 3 vai ser 49 mais 25. A gente vai ver daqui, lá na letra C, parece. Então, a gente tem, olha, a condutividade 2K pi L delta T sobre Ln de R2 sobre R1. Lembrando que esse R2 sobre R1 é sempre o maior dividido pelo menor, viu, gente? Ln do maior pelo menor. Então, aqui a gente substitui os valores, 2 vezes 15,1, 3,14, que é pi, 1 metro, que é a área, tá vendo? O comprimento, aliás, é por média de tubo. E a variação de temperatura. E aqui embaixo, Ln de 49 por 44 dá 0,11. Ó. E aí, fazendo a conta, dá 219.828, né, watts. Esse é o fluxo de calor passando pelo tubo, né? A taxa de calor por metro para 1 metro de tubo, só para 1 metro. Agora, se você considerar 100 metros de tubo, como ele falou na letra B, aí o que foi que eu fiz aqui? Peguei essa parte já aqui no final, onde tem 241, 24.181,14 e multipliquei por 100, né? Que é 100 metros agora. Dividido por 11, aí ficou 2.418.114 dividido por 0,11, que deu 21.982.854,55 watts, né? Essa é a perda de calor para 100 metros de tubo, né? O calor escapa uma quantidade grande aí. Mas a gente vai agora fazer a letra C, colocando a manta de amianto, né? E ver quanto vai dar o quê. E depois vai comparar com esse aqui para 1 metro, que a gente vai calcular lá para 1 metro, né? E vai ver quanto de proteção ele oferece. Bora ver. Aí, agora a gente vai calcular as 2 resistências. Por que tem 2 resistências? Porque ele não está considerando a convecção, senão teria 3. Se considerar essa convecção interna do vapor, é vapor que está passando, né? É vapor, deixa eu ver. É vapor. Então, se considerasse a convecção do vapor, teria 3 resistências. Uma do vapor, uma do metal e uma do isolante. Como não está considerando a convecção, só tem 2. Tem a da massa do metal, né? Do aço. E depois tem outra do isolante. 2 resistências em série. Então, você vai calcular e somar. Então,
Como é que a gente calcula a resistência num tubo? Ln de R2 sobre R1, primeiro, né? Que é aqui no aço. Então, Ln de 49 por 44, que a gente já viu, deu 0,11, dividido por 2kπl. Então, isso aqui deu 94,83, que dá 0,0116. 0,116. A outra, aí você já pega no isolante, né? É o R3. R3 por R2, ó, que é a parte do isolante, dividido por 2 vezes o K do isolante, tá vendo? Vezes π vezes L. Então, dá 2 vezes 0,1 vezes π, que é 3,14 vezes 1. Essa continha deu 0,65. Aí a gente vem para cá, soma 0,00116 com 0,65. 255 dividido por isso dá 391,7. Você viu que sem a isolação deu alguns mil, não foi? Deu 219.122 sem a isolação. Com a isolação só deu 391. Aí a gente vai fazer uma regra de 3 para ver a porcentagem de proteção. Então, 219.828 corresponde a 100%. E 391,7 corresponde a X. Aí, fazendo essa conta, né, vai ficar... Aí eu multipliquei 391,7 vezes 100, né, deu 39.170, dividido por 219.828, deu 0,18%. O que significa isso? Que há uma redução de 100 menos 0,18. Quer dizer, uma redução de 99,8%. Quer dizer, a isolação praticamente não oferece perda quase nenhuma de calor, né? Ele reduziu 99,8%. Alguma dúvida, pessoal? Pode prosseguir. Pode seguir, professor. Vou prosseguir. Pronto, vamos ficar aí. Não vou falar de radiação, não. Deixa eu ver que era essa. Ah, tá serena, eu vou falar. Não vou cobrar radiação, mas eu vou falar, viu? Vou passar rapidinho radiação. E... que tá... ainda não deu nem 8h30 aí. Mas eu só vou cobrar até essa parte aqui da tubulação, viu? A radiação térmica é uma forma de radiação emitida pelos corpos em função de sua temperatura. Todos os corpos a uma temperatura superior a 0 Kelvin emitem radiação térmica. É um fenômeno volumétrico. Todos os sólidos, todos os líquidos absorvem ou transmitem radiação em diferentes graus. Aqui a gente tem a forma de radiação do corpo negro, né? Que é A vezes sigma multiplicado por T à quarta, onde sigma é conhecida como a constante de Stefan-Boltzmann. O valor dela é 5,67 vezes 10 a menos 8, né? Esses dois caras que fizeram esse primeiro, tem a explicação disso aqui, ó. Os dois cientistas, J. Stefan, descobriram a equação experimentalmente, né, em 1879, e 5 anos depois, Boltzmann, que também era do mesmo país dele, derivou teoricamente, né, fez matematicamente ela, né. Aí, em homenagem aos dois, a constante que faz parte da fórmula, que é 5,67 vezes 10 a menos 8 watts, metro quadrado Kelvin a quarta, é conhecida como constante de Stefan-Boltzmann, em homenagem aos dois, né. Se a unidade for quilocalorias por hora, aí fica 4,88 vezes 10 a menos 8, né? Tem essa diferençazinha. Se for em watts, é 5,67. Se for em quilocalorias, 4,88. Se for um corpo que não seja um corpo negro, aí a condutividade é dada assim, epsilon vezes A, sigma T à quarta, onde epsilon é a emissividade do corpo, né? Essa emissividade é um valor menor do que 1. Lá na fórmula da radiação do corpo negro não aparece porque a emissividade do corpo negro vale 1. E se for dois corpos, um emitindo calor para o outro, aí a fórmula é essa aqui, ó. Epsilon vezes sigma A T quente à quarta menos T frio à quarta, certo? Essa é a fórmula. E se for dado um coeficiente de radiação, você pode usar essa fórmula parecida com a fórmula da convecção também. A gente tem um problema, mas eu não vou nem resolver ele. Entra tubo, tá vendo? Entra. Aqui a gente faz a convecção, a radiação,
calcula a condução através do tubo, tá vendo? LN. Tem uma resistência de convecção e uma de radiação, uma de convecção e uma de condução, e depois aplica aqui, ó. Eu vou ler essa questão para a gente fazer vou fazer essa questão só para a gente ver. Olha, uma tubulação atravessa uma grande sala conduzindo água a 95 graus Celsius. Então ela está com água a 95 graus. Com coeficiente de convecção de 20. Né? O tubo de diâmetro externo 8 centímetros e resistência térmica desprezível está isolado com lã de rocha. A condutividade da lã de rocha é 0,035, de 4 centímetros de espessura. Sabendo-se que a temperatura da face externa do isolamento do tubo é 22, determinar a taxa de calor transferida através da tubulação. Letra B, a emissividade da superfície do isolamento, sabendo-se que a metade do fluxo de calor transferido na tubulação para o ambiente se dá por radiação e que a temperatura da face interna das paredes é de 5. Então, ele quer a emissividade da lã de rocha, né, do isolante, né? Cadê? A emissividade da superfície do isolamento. Depois que a gente calcular a condução, então pega a metade, né? Ele quer a primeira taxa de transferência de calor e depois vai calcular a emissividade. Vamos ver como a gente fez isso. Então, como é água que está passando, ele está considerando a convecção, então tem duas resistências. Uma da convecção e uma da parede de aço aqui, ó, da parede do tubo. Então, a gente calcula a resistência de convecção, que é 1 sobre HA, né? Só que a área é 2π RL, tá vendo? A outra é a resistência do aço, que é Ln de R2 sobre R1, 2 vezes o K do isolante. Aliás, não é aço, não, é o isolante aqui. Então, a gente tem uma convecção da água e depois tem a resistência do isolante. Né? Então, a gente está calculando essas duas. Então, substituindo os valores, a gente achou 1 sobre 5,02, mais Ln de 2, né, que é 8 sobre 4. Fazendo essas contas, achou 22. E para achar a emissividade, a gente pega a metade do 22, ó, que é 11, que é Q sobre 2. Ó. Aí pega 5,67 vezes 10 a menos 8. A área é 2πrl, agora o R2, né, que é do isolante. O epsilon que a gente está querendo. E 295 a quarta menos 278 a quarta. Esse valor, essa continha aqui, 295 a quarta menos 278 a quarta, dá 1,6 vezes 10 a nona. 10 a nona aqui com 10 a menos 8 vai ficar 10, né? Aí fazendo essa conta, deu 11 dividido por 45, que dá 0,24, que é a emissividade da lã de rocha. A gente vai ficar por aqui hoje, pessoal. A nossa prova vai ser o seguinte, olha. Aqui é a trocadora de calor. Deixa eu ver aqui. Aí. Nossa prova vai ser de hoje a 8. Eu vou liberar ela 18 horas, viu? E aí vai entrar essa parte aí, aquela parte primeira da apresentação. Professor, libere mais cedo, professor, porque às vezes a gente tem problema de internet. Eu estou mesmo aqui 30 dias, vou passar mais 15 dias aqui. Acabou de quebrar meu cabo do computador, não sei nem como é que eu vou fazer. Entendeu? Veja se consegue liberar mais cedo para a gente facilitar a nossa vida aí. Umas 17 horas, tá bom? Tá bom. Porque aí vai até 10, dá tempo demais para. Não é possível que em 2 horas não entre, você não consiga entrar para fazer. Então, para essa turma em sexta-feira, eu vou liberar às 17 horas. Viu? Aí. Tá certo. Vocês fazem. Vai ser aquele mesmo esquema do portal, né? Vai ser por lá. A mesma coisa da prova oficial que a gente fez. E com assunto até essa parte do tubo, viu? Foi aquela primeira apresentação. Essa prova semana que vem é parcial 2, é? É parcial 2, exatamente. Pensei que já fosse oficial 2 para a gente finalizar. Não, oficial 2 é no início de junho. Tá perto já também.
Porque depois aí dessa prova, aí eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre aquela parte de termodinâmica, gás, aquele negócio e encerra. Acho que deve ter 1 ou 2 encontros e depois vem a prova. Tá bom? Tá ok, professor. Boa noite. Beleza. Valeu. Boa noite para vocês. Tudo de bom, viu? Boa Certo. noite, gente. Bom final de Turma, semana. boa noite, professor. Tchau, tchau. Bom final de semana, galera. Eu vou gravar essa... Já tem gravado lá essa aula, No viu? portal. Mas de qualquer É maneira... isso que eu ia perguntar. Tá no portal, né? Tá, Tá. de qualquer maneira, eu vou botar as 2 apresentações e vou tornar a postar a aula. Viu? Tá Amanhã. certo. Tá certo. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite, galera. Até Boa. semana que vem. Bom final de E o semana. bebê não dirige.